E aí, pessoal, olha eu por aqui mais uma vez e hoje trazendo um grande especialista em comunicação e oratória para trazer aí um conteúdo muito relevante para vocês. Afinal de contas, comunicação é o que é o momento, né? O que faz a vida girar. Com vocês, Edgar Caetano. E nada melhor do que o Edgar se apresentar. Eu não gosto de apresentar as pessoas, porque as pessoas elas sabem falar melhores dela do que eu mesma, né, Edgar? Prazer, Edgar. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Marta, muito obrigado. É um prazer estar aqui no seu podcast, uma honra. E você que está aí nos assistindo, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, como a gente fala na TV. Bom, quem é Edgar? Como eu digo no meu podcast, quem é Edgar Caetano na fila do pão da comunicação? Eu sou um profissional que transitou no mercado corporativo durante 22 anos. Comecei na área contábil, a minha primeira formação é contábil. E durante 30 anos, por incrível que pareça, eu sou muito novo, é verdade, é brincadeira, é que eu comecei a estudar oratória com 12 anos de idade. Então, nos últimos 30 anos, eu venho estudando oratória e me tornei comunicador profissional lá em 2009, como radialista, locutor comercial, apresentador de programas de TV, mestre de cerimônias. E essa bagagem de comunicação profissional, claro, me ajudou muito no mercado corporativo, até que eu me tornei professor de oratória e depois especialista em comunicação e oratória. Hoje são mais de 40 mil alunos no Brasil e no mundo, centenas de mentorandos individuais, incluindo muitos contadores, graças a Deus, e centenas de contadores aí que já passaram pela minha metodologia, e por isso estamos aqui para falar de comunicação e oratória. Edgar, mais uma vez eu te agradeço, tá? Por ter aceito o meu convite. E claro que o Edgar está aqui porque, além dele ser contador, ele tá circulando muito dentro ele tá circulando bastante no mundo contábil, né? Tem vários contadores que ele mentora esses contadores. E tem sido bem legal porque quem me apresentou o Edgar foi uma cliente em comum, né? Falou assim, olha, Marta, tem uma pessoa que eu acho que é bem interessante para a DPG conhecer, até porque a gente sabe que o contador tem uma dificuldade muito grande com a comunicação. Por quê? Porque o contador é técnico, né? Isso. E aí, Edgar, já começando aqui a pergunta e uma curiosidade, tá? Essa sua voz te ajudou a ir para o caminho da comunicação? É que você tem uma voz de locutor. Essa voz, você treinou para ela ser assim? Me conta um pouquinho sobre isso. Primeira vez que eu ouço essa pergunta, curiosidade sobre a minha voz. Eu me lembro que a minha voz ela se estabeleceu com esse tom mais grave ali pelos 16, 17 anos, e óbvio que isso para mim era uma vantagem competitiva quando mais novo. E eu só fui fazer rádio em 2009. E claro, para mim foi muito bom, porque quando eu entrei no rádio, na locução comercial e nos cursos de radialista, isso perante os meus colegas era uma baita vantagem. Então, eu consegui me desempenhar melhor nas aulas de interpretação, de narração, de documentários e tudo mais. A gente tinha vários formatos, tanto de programas de rádio quanto de programas televisivos, quando eu fiz a segunda formação como apresentador de programas de TV. Mas eu não tive que trabalhar essa voz. Ela veio naturalmente e, claro, o que eu aprendi foram técnicas de respiração diafragmática, técnicas de interpretação para o rádio, para a TV e para a locução comercial, que a gente vai incorporando no nosso dia a dia e se tornando um comunicador mais hábil aqui no dia a dia do mundo dos negócios, no nosso trabalho. Mas nunca fiz nada específico para mudar, nenhum trabalho com fono. Não. Eu sei que existe, eu tenho várias amigas fonos, inclusive já entrevistei algumas no meu podcast, no Comunica Play, e existe sim um trabalho de fonoaudiologia que permite que você ajuste o seu timbre vocal. Então, para quem tem esse desafio, vale a pena conhecer esse trabalho de fono. Show de bola. Bom, curiosidade matada, já entendi. Edgar, olha só. Eu, na questão da comunicação, sempre, desde pequenininha, acho que a gente, não sei por qual motivo, tem umas pessoas que nascem extrovertida, outras introvertida. Eu sempre fui extrovertida, então eu sempre me comuniquei, o pessoal fala, desde pequeno, sempre fui muito cara de pau, né? E isso me trouxe para uma habilidade muito bacana de vendas. E nesses anos, já são 30 anos trabalhando com vendas, né? 18 anos empreendendo. E aí, nesse meio contábil, a gente começou a perceber já há alguns anos, né? Que o contador tem muita dificuldade
de vender, de fazer marketing. E a gente sabe hoje que o marketing, vendas, é o pilar principal de qualquer negócio, porque sem isso as pessoas não conseguem avançar, né? E aí, até voltando aqui, eu falando que desde pequenininha eu sou extrovertida, tal, então já me levou para esse caminho. A pergunta é, Edgar, a pessoa que está do outro lado, que não é uma pessoa extrovertida, que é uma pessoa tímida. Vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha, eu sou o 80, ela é o 8. Não gosta de se expor. A gente ouve muito aqui. Vou dizer assim para você que é 99%. É coisa rara a gente encontrar clientes aqui mais expansivo. Até eu acho que é porque o contador mesmo ele é técnico, né? Não sei se tem a ver com isso, enfim. O que a pessoa tem? Qual que é o primeiro passo? Fala assim, olha, eu sei que eu preciso vencer essa barreira da comunicação. Eu sei que eu preciso gravar. Eu sei que eu preciso vender. Eu tenho vergonha, eu tenho medo. Qual que, assim, você fala para você, como você já tem mais de 40 mil alunos, você já pegou alunos e contadores com essas dificuldades. Qual foi o primeiro passo que você falou para essa pessoa para ela fazer? E ela conseguiu? Como que é isso? Porque aqui a gente conversa e leva-se um tempo tão grande para a pessoa fazer essa virada de chave. O que você indica? Como que é esse primeiro passo? Para mim é fácil falar sobre isso porque eu sempre fui, quando garoto e mais novo, tímido e introvertido. Então eu sei o que é isso, sei o que é essa dor. E hoje eu não sou mais tão tímido, mas a minha personalidade ainda é uma personalidade um pouco mais tímida. Porque a timidez tem a ver com o medo do julgamento, que as pessoas vão pensar de mim. Então, algumas pessoas até desenvolvem a glossofobia, que é a fobia de falar em público por conta desse excesso de timidez. E tá tudo bem nós sermos tímidos e precisarmos nos comunicar. A extroversão e introversão tem a ver com onde está a nossa fonte de energia. Então, eu era mais introvertido, ou seja, eu me reenergizava comigo mesmo. À medida que eu fui me tornando uma pessoa mais expansiva, mais comunicativa, vencendo as limitações da timidez, eu fui me tornando uma pessoa mais expansiva, como você já era desde pequena, e aí eu passei a me energizar com o contato humano. Hoje, eu me energizo sozinho, é verdade, mas muito mais quando eu estou com as pessoas. Então, para você que está nos assistindo, entenda isso. Você é uma pessoa tímida ou introvertida? Ou você é os dois? Isso é importante. Olha só que interessante. Tem a diferença, né? Para criar consciência. Peraí, autoconhecimento, a primeira coisa, respondendo a tua pergunta. Eu tenho que saber. Peraí, deixa eu entender. Eu não gosto de fazer muitas coisas em grupo, eu prefiro assistir uma série sozinho, ficar jogando sozinho, sabe? Ler sozinho. Eu sou um cara mais de solitude e isso me reenergiza, não naquela coisa depressiva, mas me faz bem. Peraí, eu sou mais introvertido. Se eu sou mais expansivo, eu interajo com as pessoas, cumprimento pessoas no elevador, peraí, sou mais extrovertido. Isso me dá energia? Sou mais extrovertido. Agora, quando eu tenho que falar com alguém, eu fico pensando, será que a Marta está me julgando? Isso tem a ver com timidez. Eu não vou fazer aquela apresentação lá na empresa, no escritório, porque vão me julgar. Será que eu estou bem arrumado? Será que meu cabelo está penteado? Quem tem cabelo? No caso das mulheres, principalmente. Será que a minha maquiagem está alinhada? Então, a gente fica muito preocupado com isso. Isso tem a ver com o medo do julgamento, o medo de não ser aceito, de não ser... nós somos seres gregários, de não fazer parte do grupo, de ser rejeitado. Então, isso tem a ver com timidez. Primeira coisa, autoconhecimento. Quando eu me dei conta disso e aceitei o desafio de ir para um curso de oratória, eu não sabia o que eu vou falar agora, mas eu escolhi qual dor eu queria ter. Bacana. E hoje, e nós somos adultos, a gente pode falar de forma bem clara. Adulto nem sempre faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Verdade. E é uma questão, Marta, de escolher qual a dor que você quer. Quando a gente fala assim, dói aprender a falar em público, dói. Para muita gente, dói muito. Para certas pessoas, dói menos, mas dói, porque você tem que preparar, treinar, fazer exercícios, vai ter uma série de exercícios para a voz, para a linguagem corporal, construção, roteirização de conteúdo. Então, dá trabalho desenvolver essa competência e dói. A questão é qual dor você está disposto a encarar e conviver com ela. Uma dor temporária, de desenvolver uma habilidade, ou uma dor que vai acompanhar você para o resto da tua vida e vai limitar seus resultados, sua autoestima, sua autoconfiança,
o respeito que as pessoas têm por você, a admiração que as pessoas têm por você, o número de convites que você recebe, de oportunidades que você recusa. Olha quantas dores. Sim. E se for falar só de dor financeira, já que o contador adora pensar em ativos e passivos, são muito mais passivos do que ativos quando você não enfrenta essa dor. Então, atravessar o deserto vai doer. Não tem Uber, não tem carona, não tem avião. Você vai ter que atravessar a pé. Mas vale a pena. Vale a pena porque a gente tem, hoje, com a neuroplasticidade, a gente consegue aprender qualquer coisa. É verdade. Nossa, Edgar, você está falando aqui, eu tô pensando, né? Eu não sabia. De verdade, eu nunca tinha parado para analisar a diferença entre timidez e introversão. Olha só, interessante, viu, pessoal? A gente primeiro aprender isso. Eu, para mim, achava que era a mesma coisa. De verdade, nunca fui a fundo. Para mim, timidez e introversão era a mesma coisa. E já aprendi algo novo aqui. Bacana. Então, assim, a pessoa aprendeu, ela falou assim, caramba, então eu sou introvertido, eu sou tímido, eu preciso dar esse passo, vai doer. E foi o que ele disse aqui. Pra gente avançar, pra gente conseguir algo, não tem jeito. Até esse dia eu estava ouvindo algo bem interessante, que tudo que é bom dói. Isso. Nascer dói, né? Então, nascer é muito bom, ter vida é muito bom. E aí, gente, você vai ter que fazer uma escolha de dar esse passo e você se autodescobrir e, sabe, procurar pessoas, procurar aqui o Edgar, para começar a fazer um trabalho interessante em relação à comunicação. E aí, Edgar, beleza, eu fui lá, me autodescobri, vi que eu sou uma pessoa introvertida, não, eu sou só tímida. E aí, Edgar, assim, o que você indica a pessoa ir fazer o quê? Não tenho dinheiro. Ó, Edgar, tô num momento onde eu preciso alavancar, eu preciso ter mais dinheiro. Qual que é o primeiro passo para essa pessoa conseguir se expor para um vídeo? Porque hoje o YouTube é de graça. Hoje todo mundo tem um celular, pelo menos. Então, assim, para a pessoa se comunicar e atrair a atenção de quem está assistindo. Porque tem umas pessoas que a gente assiste que Jeová. Eu não sei se você pensa assim, meu, que coisa... Aqui, você assiste porque... Não, mas é verdade. Eu assisto muita coisa bizarra. Você entendeu? Assim, e às vezes até a pessoa tem um conteúdo bom. Sim. Mas assim, o jeito que a pessoa fala é cansativo, não te empolga, não te traz coisa interessante, sabe? Aquela coisa maçante. Até em evento mesmo. Quantas vezes a gente vai em evento, a gente vê aquele palestrante... a gente estava no evento junto, que tinha um palestrante lá que eu odiei. Eu acho que você sabe quem é. Sim, eu sei. Por quê? Pela comunicação e tal. E aí, como que a pessoa vence isso? Como que ela consegue ter uma comunicação assertiva para chamar atenção? Para falar assim, pro outro falar assim, opa, falou no vídeo, no telefone. Eu sempre, uma coisa aqui dentro da DPG, que eu sempre falava para contratar vendedor, tinha que ter a voz alta. Era um diferencial. Para mim, vendedor que é bom vendedor tem que falar alto. Entusiasmo, né? Entusiasmo. Isso aí, claro que depois que a gente vai estudar, tem que ter mesmo, mas lá atrás, quando eu não sabia, não, tem que ter voz alta. Não sei porquê, mas tem que ter voz alta. E aí, Edgar, fala para mim, como que essa pessoa vai se desenvolver? Como essa pessoa ela sai desse passo de que não faz nada ou que não é interessante para se tornar alguém interessante? Tem um autor americano, Tom Peters, que diz que ele fala em inglês hard e soft. Soft is hard, ou seja, aprender habilidades técnicas como contabilidade e uma série de outras habilidades que quem está nos assistindo tem ou desenvolveu, vai desenvolver, é leve, é soft. É muito mais fácil. Porque tem muito conteúdo disponível, gratuito, pago, que faz com que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e desenvolvam essas habilidades com certa facilidade. Agora, soft is hard, ou seja, habilidades socioemocionais, comportamentais, elas são duras. Como eu falei, dói. São duras de adquirir. Aprendi com um outro autor que tudo que tem chance de ter sucesso na vida vai impreterivelmente te expor a desconfortos, incertezas e riscos. Quando eu aprendi comunicação, lá atrás oratória, depois entrei no rádio e fui fazer outras formações com especialistas, foi desconfortável? Teve incertezas? Teve riscos? Sim, tudo tem. Você vai, sei lá, vou fazer uma viagem internacional. Tem desconforto, incertezas e riscos. Sim. Mas se der certo, caramba, que oportunidade, que experiência. Vou aprender uma nova habilidade. Desconforto, incerteza e risco. E o que acontece é que a gente investe muito em hard skills. Cara, eu estava consultando algumas formações em boas universidades, aqueles cursos mais rápidos, workshops. Tem alguns cursos de áreas técnicas que são caríssimos. Caríssimos. Às vezes, um final de semana, o camarada investe, sei lá, 5, 10 mil reais.
Algumas mentorias custam 20, 30, 50 mil reais na área do empreendedorismo. Porque quando a gente fala de técnico, a vida inteira a gente foi educado. Não, isso vale muito, isso vale muito. E no final das contas, vale, é verdade, mas é obrigação, é commodity. A gente tem a obrigação de ser bom tecnicamente. Verdade. Agora, habilidades comportamentais como oratória, comunicação, como você falou, a gravação de vídeos, podcast, o audiovisual, são habilidades que vão tornar esse conhecimento técnico muito mais valioso. E as pessoas muitas vezes não querem investir. Então, tá tudo bem, não quer investir? Vai no gratuito. Tem muita coisa gratuita? Tem. Vai resolver? Até a página 2, vou ser bem sério, até a página 2. Óbvio, eu tenho muito conteúdo, acho que eu tenho quase 1000 posts no Instagram, 13 podcasts publicados, centenas de vídeos no YouTube. Eu transformo as pessoas com isso? Transformo. Até a página 2, eu não vou mentir. Sim. Se a pessoa não está disposta a investir num treinamento, num curso, numa mentoria, num projeto de educação que de fato vá ter um acompanhamento de um especialista, é natural que ela tenha mais dificuldades. Então, sabe aquela travessia do deserto que eu comentei mais cedo? Vai demorar mais, ela vai ter menos apoio, menos água no cantil dela, e ela vai se desgastar muito mais, vai doer muito mais porque ela está sem acompanhamento. Então, o que ela tem que fazer de forma prática? Escolher alguns especialistas que ela admira, que ela reconhece, que tem potencial, e fazer com que ela mesma se torne curadora de conteúdo. Não precisa perder muito tempo assistindo muita coisa, mas vá nos conteúdos estratégicos que façam sentido para você, que resolvam as suas dores. Eu tenho dificuldade de articular bem os sons, eu não tenho dicção, não tenho clareza vocal. Procure lá naquele especialista que você acompanha e segue um conteúdo que fale sobre isso. Ou mande um direct para ele. Tá aí um interessante teste. Porque várias vezes isso aconteceu comigo. As pessoas respondem, eu respondo os directs ou o WhatsApp, que o meu WhatsApp é público, e a pessoa fala assim, inclusive teve uma contadora que você conhece, que é a nossa querida Inês Lemos Lopes. Sim. Que quando ela me contratou, ela me mandou um WhatsApp. Ela é um case de sucesso disso que eu quero comentar aqui. E aí, quando eu respondi para ela, eu respondi gravando um áudio. E ela falou assim, meu Deus, você mesmo me respondeu? Sim, eu posso te ligar? Aí eu liguei. Aí quando ela atendeu, ela falou, não acredito, você mesmo está me ligando? Eu achei que era alguém da sua equipe. Eu falei, não, eu mesmo estou te ligando. E eu, Edgar, já tentei contratar outros especialistas para áreas que eu demando conhecimento técnico. O cara simplesmente tomou Activia com Johnny Walker. Eu nunca fui atendido. Pensa nisso. Se o especialista que você admira não te responde, não se comunica com você, já tem alguma coisa errada. Sim. Porque as pessoas, elas têm um discurso que às vezes não se encaixa no quadro. Elas não vivem aquilo que elas ensinam no palco, nos vídeos. Então, observe isso. Se o especialista que você admira, que você segue, ele vive, ele é, como os americanos falam, walk the talk. Ele vive aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega. Isso vai fazer com que você se sinta mais seguro. Porque se eu sou um especialista em comunicação, você tenta se comunicar comigo e eu te ignoro, tem alguma coisa errada. Com certeza absoluta. Tanto Edgar, que eu também, eu sou que nem você, eu respondo, meu celular é público também. Até quando os clientes me chamam, eu já vou lá, resolvo tal. Mas é isso, é muita gente hoje que faz um cursinho e quer ensinar do cursinho que aprendeu, né? Não tem o chão de fábrica que a gente fala, não tem o dia a dia. E aí, gente, é o que o Edgar falou aqui, se vocês querem, de fato, evoluir, ele falou assim, olha, qual que é a minha maior dificuldade? A dicção? Minha maior dificuldade é desenrolar as palavras? Eu começo a fazer exercício para isso. É a mesma coisa, estou acima do peso, o que eu tenho que fazer? Dieta, exercício, estou nessa jornada. É fácil? Não é fácil. É difícil, dói, dá vontade de desistir. Mas se a gente persiste, a gente vence isso e com certeza absoluta a gente vai conseguir coisas legais com isso. Por exemplo, eu ainda tenho um problema sério de escrever, né? Só que eu tô trabalhando isso. Dói aprender português, gente. Dói. Opa! Dói demais. O ponto, vírgula, tal. Só que é um trabalho. Eu falei assim, Marta, você é uma pessoa de comunicação. Se você não escrever direito, pelo amor de Deus, né? Mas estou aqui fazendo esse trabalho, né? Por exemplo, com o tempo, eu sempre tive muito problema de falar muito rápido. Minha família tem muito isso, né? Respirar.
fui fazer natação para controlar a respiração, o jeito e tal. Dói. Dói. Não é fácil, gente, mas procurar pessoas que te ajudem nessa jornada é muito importante. O Edgar falou uma coisa muito interessante. A gente investe tanto dinheiro com coisas técnicas e acaba deixando a parte de desenvolvimento pessoal de lado. E é nossa vitrine isso, né? É nossa vitrine. Gente, é nossa vitrine. Não tem jeito. Se comunicar é nossa vitrine. Até eu falo até uma coisa interessante, é o seguinte, gente. A pessoa pode falar, tá falando a maior groselha do mundo. E Edgar, eu vou falar pra você que lá atrás, eu falava algumas groselhas, que eu assim, Marta do céu, e eu vendia. Claro. Por quê? Porque eu passava segurança no gesto, no jeito. E aí você fala assim, Marta, como você vendeu falando groselha daquele jeito? E aí, com o tempo, eu descobri, né? Que um bom comunicador pode falar a pior groselha do mundo que vão acreditar nele. Vão. Por quê, Edgar? Porque ele tem aspectos da comunicação não verbal que, principalmente, a gente divide em 2 pilares, que é a voz e o corpo, a linguagem corporal, que faz com que o conteúdo dele, que pode ser pobre, pareça um conteúdo fantástico. Uhum. Por isso que as massas muitas vezes são manipuladas e a gente se deixa levar por discursos cheios de falácias, porque aquele comunicador pode ter uma série de recursos que a gente não percebe, mas ele está influenciando a gente com a comunicação não verbal dele. Então, você usou o vendedor como exemplo, né? Meu irmão mais velho, vou usar ele como exemplo aqui, Edu, me perdoa. Mas ele comprou há muitos anos, na época da TechPix, ele comprou a TechPix. Eu falei, cara, como é que você caiu nessa? Ele falou, mas o vendedor, ele foi tão convincente. E o conteúdo é pobre porque ele perguntou, você já usou isso? O vendedor, não, nunca usei. Ou seja, nem o vendedor tinha uma TechPix. Mas a forma, ele me contou, que o vendedor o convenceu com uma comunicação convincente, usando contato visual, humor, ele usou uma série de artifícios da comunicação não verbal que fez com que aquela câmera parecesse ser mais valiosa do que valia de fato. Então ele pagou, 10 vezes mais do que aquela porcaria, desculpa TechPix, mas é uma porcaria, acho que nem valia. existe mais, né? Nem existe mais, graças a Deus. A gente não ser processado aqui. Mauro, corta isso aí. Brincadeira, não precisa cortar não, porque não existe mais. Mas é fato que todo mundo sabe que aquilo não funcionava e o vendedor... tá aí. O vendedor, ele tem o poder de convencer quando ele consegue usar esses aspectos não verbais. Agora, imagina, a gente tem um conteúdo bom, que é o que acontece com a maioria dos contadores, que não é, como você falou, groselhas. Sim. São fundamentos, coisa embasada. O cara estudou 4, 5, 6 anos, muitas vezes fez especializações e pós e não sei o que lá. Aí ele vai se comunicar de uma forma... a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, as mesmas pessoas. Ele não abre a boca, ele não articula, ele não modula a voz, ele não tem energia na comunicação dele, não gesticula, como você falou, não tem uma boa postura. Aí aquele conteúdo maravilhoso pode cair, como pesquisas apontam, para míseros 7%. A gente não consegue convencer, vender, engajar, nada com 7%. Você fala assim, Marta, eu vim no seu podcast hoje e só vou entregar 7%. Você fala, Edgar, desculpa, mas 7% o meu público não vai curtir. Sim. Entrega 100%. E para entregar 100%, eu não posso vir só com conteúdo. Eu tenho que vir com a comunicação não verbal também. Show de bola. É isso, gente. Você tá falando, e ele vai falando, eu vou lembrando, né? Depois que a gente começa a aprender sobre comunicação, depois que você começa a estudar oratória e tal, você começa a reparar tudo isso, né? Então, e às vezes não, eu tô sempre, depois que voltou da pandemia, a gente entrou aí no ritmo de eventos e tal, e aí você fica olhando uns palestrantes e fala assim, meu Deus do céu, quanta besteira. Mas o cara é tão bom de palco, o cara tem tanta energia e tal, que levanta a galera, sabe? Tem essa energia para passar e as pessoas, uau, acaba amando ele, né? Fala assim, nossa, que lindo, que máximo. E a gente sabe que as groselhas que eles estão falando, que a gente conhece, né? Fala assim, meu Deus, quanta enrolação, quanta encheção de linguiça. Mas por causa da comunicação não verbal, até o jeito que a pessoa coloca a voz, ele acaba conquistando uma plateia inteira, né? E aí você disse algo bem interessante, o contador, que ele tem muito conteúdo, estudou bastante, e eu tô até lembrando aqui do meu contador, do Lopes, não tá de pegar ele pelo pescoço, o Lopes pegava você pelo pescoço. Pensa no homem mega blaster inteligente, no cara culto, no cara que tem, sabe, assim, você senta pra conversar com ele, e ele é advogado também, você fica ali horas com ele conversando, sabe, quanto interessante. Mas a dificuldade dele em relação à comunicação
pro vídeo, para fora, tem dificuldade, não consegue fazer, por causa das crenças limitantes, né? Mas você vê que a pessoa tem ali um conteúdo super bacana. E vários outros contadores que a gente conversa e tem o dia a dia ali, o chão de fábrica, e infelizmente está sendo passado, às vezes, por pessoas groselheiras, por pessoas que não conseguem tecnicamente ser boas, ou seja, mas consegue fazer aquele trabalho de comunicação, de enrolation, né? E consegue convencer o outro, né, Edgar? Não tem muito segredo. E, Edgar, indo por esse caminho, quando a gente fala de comunicação, a gente também fala de vendas, porque tudo que a gente tá aqui hoje fazendo o quê? Uma venda, gente. Eu e o Edgar estava gerando conteúdo e óbvio que o Edgar está colocando o serviço, expondo o serviço dele, eu estou expondo aqui o meu serviço também, a DPG em geral, e comunicação é vender. E como eu disse no começo, se a gente não está crescendo, se a gente não está expandindo, a gente está diminuindo, a gente está morrendo e assim por diante. Tratando que comunicação, Edgar, é um trabalho de vendas, é um trabalho que você precisa ter diariamente dentro do seu know-how, dentro da tua empresa, tá? O contador ou empreendedor que está vendo a gente, além de procurar você como especialista, e aí eu vou deixar aqui embaixo, tem o @ do Edgar, tem o YouTube dele, tem um link. Coloquem também, pessoal, o link da Inês, da contadora que ele treinou. Coloquem também da Elianai, uma cliente nossa também que é excelente em comunicação. Acho que o Edgar conheceu ela. Conheceu, porque assim, e ela tá arrasando nos vídeos, indo por esse caminho e voltando na questão da timidez e da introversão, tá? Como que esse cara vai se posicionar para dar esse pontapé inicial? Ó, ele vai procurar lá o especialista e tal, mas ele precisa se posicionar e falar assim, Edgar, me ajuda, me dá aí uma dica assim de R$1 milhão que eu vou conseguir me posicionar, vencer os groselheiros e começar aí na vida. Até, por exemplo, como foi com a Inês depois que você começou o trabalho com ela. É uma questão de hábito. Tá. Porque seja você um contador, seja você mais técnico, seja você um especialista em qualquer área, primeiro que todos nós somos vendedores, como você falou. Segundo, que vender é a arte de transferir credibilidade. E eu preciso da comunicação para transferir mais credibilidade. O tempo todo a gente está vendendo, é natural. Os hábitos, eles funcionam da seguinte forma, e aí vou traduzir isso para a área da comunicação e da oratória. Bons hábitos são difíceis de adquirir e fáceis de conviver. Maus hábitos são fáceis de adquirir e difíceis de conviver. Vamos dar um exemplo do cigarro. Pronto, você já entendeu. Sim. Um hábito fácil de adquirir e difícil de conviver por uma série de aspectos, inclusive e principalmente de saúde. Atividade física, um hábito difícil de adquirir, mas muito fácil de conviver, porque depois que você já atinge ali as suas metas, já entendeu o sabor da dopamina, da endorfina, da serotonina, você fala, isso aqui é uma delícia, eu estou viciado nisso e eu convivo bem com isso. A mesma coisa acontece na comunicação. Então, vou dar esse exemplo que a gente falou sobre gravar vídeos. Eu vou adquirir um hábito e as pesquisas mais recentes mostram que em média, se leva 33 dias e não 21 para adquirir um hábito. Em média. Então eu vou ali, vou gravar um vídeo, gravar um outro vídeo, terceiro dia. Vai virar um hábito. Em algum momento vai virar um hábito. E quando esse hábito se tornar algo comum para mim, meu, já me apropriei dele, isso vai ser prazeroso. Porque no começo não vai ser prazeroso. Vai ser chato. Abriu a câmera do celular, você fica com vergonha da tua própria imagem. A tua voz te incomoda. Aí você vai assistir e você fala, meu Deus, está ruim. É normal, todos nós passamos por isso. No segundo dia, isso vai diminuir um pouquinho. No terceiro, vai diminuindo. Quando você chegar lá no 30º dia ou no 33º dia, você fala, poxa, agora eu estou acostumado. Já acostumei a gravar stories, acostumei a gravar vídeo, acostumei. Então, tudo é uma questão de hábito. E se você quer desenvolver uma técnica específica, como a modulação vocal, que é a mudança de tom de acordo com a mensagem, para fazer mais sentido na mente do teu cliente, do teu ouvinte ou do teu interlocutor, você precisa treinar isso. Então hoje eu vou adquirir esse hábito? Vai demorar. Então hoje eu vou treinar um pouquinho aqui. Na hora que eu for falar de algo feliz, eu vou trazer um tom feliz. Falar de algo sério, eu vou trazer um tom mais sério. Então eu estou treinando. Errei. Isso acontece. E você vai errar mesmo, e faz parte. No segundo dia eu vou tentar de novo, no terceiro. Quando você perceber, isso virou um hábito.
Essa jornada de criar esse caminho neural na tua mente até que isso se torne seu, um hábito, um costume, nada mais é do que os 4 estágios da competência, que todos nós passamos em qualquer habilidade, incluindo a habilidade técnica. Então vamos lá, a gente tem o primeiro quadrante de incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu sentava no colo do meu pai, enquanto ele dirigia a rural dele, lá em Minas, e eu tinha certeza de que eu estava dirigindo, porque eu estava com as mãozinhas no volante. Não, eu não sabia que eu não sabia. Eu era um incompetente inconsciente. Sim. Depois, ali com 8, 10 anos, eu sentei ao lado do meu pai e vi que ele estava dirigindo e fazendo uma série de coisas enquanto dirigia. A ficha caiu. Ali, eu me dei conta de que eu era incompetente consciente. Eu sabia que eu não sabia. Muita gente está nesse estágio na comunicação. Ela sabe que não sabe. Recebeu um feedback, percebeu que o vídeo ficou uma tragédia, tem aquela comunicação que você falou cheia de groselhas e ela não articula, não organiza as ideias e não tem pé nem cabeça e todo mundo fala, meu Deus, não entendi o que você falou. Ela mesma se reconhece como um comunicador mediano. Então a ficha caiu. Aí eu vou trazer ela para o estágio 3. Da competência consciente, que seria quando eu tirei a carta. Eu sei dirigir, sei o que tem que fazer, mas ainda estou ali apreensivo, não virou um hábito para mim. Eu vou desenvolvendo, vou para lá, vou para cá, evito multas, não sei o quê. A habilidade de comunicação é a mesma coisa. Aí eu sei como eu tenho que me posicionar, eu tomo cuidado, eu olho para o olho da câmera, eu olho para o meu entrevistador ou minha entrevistada, eu cuido do microfone, eu sei o que eu tenho que fazer. O Edgar falou que tem que gesticular, então eu vou gesticular, tem que trazer a mão de apoio. A pessoa começa conscientemente a fazer uma série de coisas e ela melhora. As pessoas falam, caramba, como você está se comunicando bem? Só que para ela isso ainda não virou um hábito, ela está naquela travessia do deserto. Até que ela vai para o estado da arte, que é quando a gente se torna competente inconsciente, que é quando você faz e nem sabe como faz. Eu cheguei até aqui dirigindo, eu não sei como eu cheguei aqui, eu vim meio que no piloto automático. É o estado da arte, isso virou um hábito para mim. Quando isso acontece, as pessoas chegam para você e falam assim, nossa Marta, você nasceu com esse dom, né? Eu ouço muito isso. E aí eu falo, realmente, eu demorei 20 anos para aprender a me comunicar da noite pro dia. Pois é. O sucesso acontece, né? 20 anos da noite pro dia. E outra coisa, a gente sempre vai estudando, vai aprendendo. Eu ainda estou numa jornada aí, começando um trabalho agora com o Edgar, que ainda requer muito, tenho muito... Gente, vocês acreditam que ainda eu não consigo organizar as ideias? Por exemplo, se eu começo assim, falando com você, ok, mas se eu vou gravar um vídeo... Se eu não, por mais que eu tenha conteúdo, Edgar, se eu não fizer uma pauta, eu me perco inteira. Por quê? É falta, sabe, de organizar mesmo as ideias, para assim, não falar isso. Entende? E é um trabalho que eu tô fazendo. Até virar um hábito, você vai sofrer com isso. E sofro. Por quê? Porque é um trabalho que eu tô fazendo. E olha que eu já gravo há muito tempo, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu tenho que ter lá uma pautinha, uma colinha, porque senão eu vou me perder inteira quando a gente tá falando de entrega de um conteúdo. Para ter lógica, porque minha cabeça, como eu penso muito rápido, eu vou no assunto, daqui a pouco eu volto, aí eu não fecho essa caixinha, já vou na outra, deixar a outra aberta também, fica aquela salada. Por isso que eu tenho que sempre estar ali seguindo, mas tô fazendo um trabalho aí, tanto é que eu comecei a fazer vídeos de 1 minuto para fazer todo esse trabalho de conseguir, as pessoas falam, concatenar, como que é? Concatenar. As ideias. Isso daí, essa palavra é difícil aí de falar, tá vendo? preciso melhorar. E já que você falou que eu tava pensando, né? Qual que é a diferença de comunicação para oratória? A comunicação é mais abrangente. A comunicação, ela começa de dentro para dentro, ou seja, a comunicação intrapessoal. Aquilo que eu converso comigo, os meus diálogos internos, a forma como eu me trato, como eu me perdoo, como eu me saboto, deixo de me sabotar, se eu me motivo. Então tem todo esse repertório interno que é a comunicação intrapessoal. Depois a gente vai para a segunda camada, que é a comunicação interpessoal. Eu com outra pessoa. E ela, muitas vezes, é o reflexo da minha comunicação intrapessoal. Depois a gente vai para a comunicação extraordinária, que eu chamo de extraordinária, aquela comunicação que está numa camada que não tem limite. Então, esse vídeo ou esse podcast, ele pode ser ouvido por uma ou milhares de pessoas durante um dia ou milhares de dias ou de anos. Isso é, como a gente fala, cauda longa, isso fica para sempre. Então, a minha comunicação aqui, ela pode perdurar para centenas ou milhares de anos depois da minha ida. Essa é uma comunicação extraordinária. Então, quando a gente fala de comunicação,
tem uma série de habilidades e comportamentos que a gente adquire que vão desde o carisma, a simpatia, a empatia, a escutativa, a comunicação não violenta. Isso falando de comunicação do ponto de vista humano, porque se falar do ponto de vista acadêmico, a palavra comunicação ela é muito mais ampla. Marketing, publicidade, rádio, TV, jornalismo, está tudo debaixo do guarda-chuva de comunicação. Isso. Falando dessa comunicação que eu atuo, que é a comunicação humanizada, a comunicação interpessoal extraordinária, é isso que eu trato como comunicação, porque a comunicação nada mais é do que a camada externa de quem nós somos. Por isso que eu começo pela comunicação intrapessoal. A oratória é um conjunto de habilidades e técnicas que são usadas conscientemente para informar, para entreter, para engajar, para motivar, para transmitir uma mensagem. Então, a oratória ela trata da forma como eu comunico. A retórica, que é uma outra habilidade, ela trata da forma como eu estruturo os meus argumentos. Então, ali tem fundamentação, a gente vai falar de figuras de linguagem, de analogias, da forma como a gente organiza as ideias. A oratória é a exposição dessas ideias. Então, quando a gente fala assim, a gente ouve nos livros ali, né, de Sócrates, Aristóteles, retórica e oratória. Então, a retórica constrói o discurso, que é o exercício que você está fazendo de aprender a escrever melhor, e a oratória exibe esse discurso ou esse conteúdo de uma forma oral, ou seja, se apresentando mesmo com áudio e vídeo, no caso de uma comunicação audiovisual, ou você está numa palestra, num palco, ou numa roda de bar, numa conversa de amigos. Sim. Você está usando a oratória nesse caso. Bacana. Aí, gente, tá vendo? Não sabia a diferença. Hoje eu aprendi. Mais uma, tá vendo? Obrigada, Edgar, por me ensinar a diferença entre comunicação e oratória. Muito bom, tá vendo, gente? Então, aprende aí a diferença. Edgar, indo aqui para os finalmentes, né? Você, como um excelente comunicador... Obrigado. Como um excelente vendedor, quando foi que você fez a sua primeira venda? E como que foi essa sensação? Quando você resolveu, assim, você começou antes, tal, assim, você contador, tal, você precisava de cliente, enfim. Como que foi essa primeira venda? E como que você percebeu que você precisava da venda para, assim, eu preciso da comunicação para vender, tal? Na verdade, como contabilista, à época, e eu fiquei na área apenas 2 anos, eu não precisei vender, porque eu trabalhava no escritório contábil numa indústria têxtil. Ah, tá. Então você não tinha um escritório, né? Não. A minha primeira venda foi ali pelos 12 anos de idade. A minha mãe fazia coxinhas e eu vendia no rodeio da cidade, lá em Cotia. Então tinha os rodeios, as entradas eram gratuitas e eu podia entrar para vender. Então era ali que eu vendia. Então eu vendia no rodeio, eu vendia na escola, eu vendia as coisas que minha mãe fazia, o que eu comprava para revender. Vendia sorvete. A minha infância sempre foi muito de trabalho, né? Eu comecei ali com uns 4, 5 anos como boia fria lá em Minas, plantação de algodão, de café, na aba da saia da minha mãe. E foi assim até os 16 anos. Agora, se for falar assim, cara, qual foi o primeiro momento que você teve que se vender de fato e usar a comunicação de forma consciente? Eu sempre conto essa história. Foi aos 16 anos, no condado da Faria Lima, num banco. Eu estava já estudando contabilidade e queria entrar no estágio. E o banco era o caminho mais fácil. E o gerente olhou para mim, depois de um teste de datilografia horroroso e de saber que eu não tinha ainda habilidade técnica de informática, de computação, ele falou assim, cara, não tem nada que eu possa fazer. Renato, o nome dele. Não tem nada que eu possa fazer por você. E eu, com 16 anos, falei assim, poxa, mas eu tenho uma habilidade. Aí eu falei, eu tenho uma habilidade que para o banco é importante. Ele, que habilidade? Ué, comunicação. Eu sei me comunicar. Meu pai, naquela época eu estava trabalhando com meu pai em 2 funções. Como ajudante dele no bar, ele tinha um bar na frente do cemitério em Vargem Grande Paulista, e a gente trabalhava também em obras. Então eu estava naquela semana com a enxada na mão, limpando um terreno que seria construído um edifício. E era uma obra que meu pai tinha sido contratado, e eu ajudava ele. E aí ele falou assim, como assim? Eu falei, Renato, vamos lá. Meu pai, meu pai tem um estabelecimento comercial, eu falei bar, né? Boteco. Meu pai tem um estabelecimento comercial, escolha de palavras. Meu pai tem um estabelecimento comercial e nesse estabelecimento os clientes chegam. Eu atendo os clientes, ouço a demanda, atendo a demanda,
A demanda é com limão ou sem limão, né? Uhum. Atendo a demanda e se o cliente tem alguma coisa a mais para falar, eu escuto, resolvo, cobro, ele paga. Então tem ali uma comunicação. Aqui no banco não é mais ou menos assim? Eu imagino que seja assim. O cliente chega, a gente tem que atender ele. Às vezes eu vou ter que ir aqui falar com você, com outro gerente para resolver e ir lá e falar com o cliente de novo. Eu não sabia essa palavra, mas é o feedback. E falar com o cliente de novo. Não é isso, Renato? Da forma como eu estou falando com você aqui. Ele olhou para mim e falou assim, é mais ou menos isso. Tá bom, Edgar, obrigado por dizer isso. Abriu a gaveta, jogou meu currículo, parece que foi caindo assim lentamente. E uma semana depois, eu estava naquela mesma obra com meu pai e cheguei em casa, minha mãe me disse que ele tinha ligado, o banco tinha ligado e que eu fui aprovado. Então, naquele momento, caiu uma ficha importante para mim. Eu falei, você sabe se vender, você sabe usar a comunicação. E eu fui fazendo isso durante 22 anos, de estagiário de banco a executivo de fintech, sempre cuidando, claro, das habilidades técnicas, mas as habilidades técnicas nunca estiveram à frente da minha comunicação. Porque em certos momentos em que eu fui contratado e negociei salário e benefícios e tal, eu fazia isso de uma forma tão segura e confiante que as pessoas esqueciam até de perguntar de certas habilidades técnicas. E então eu fui contratado quando as Torres Gêmeas caíram como gerente financeiro com 21 anos se o Antônio Cambuí estiver nos assistindo, me perdoa se eu não sabe disso, mas eu não sabia emitir um boleto. Acredito. Eu não sabia emitir uma nota fiscal. Uhum. Mas eu tinha acabado de ter uma experiência de 2 anos na área contábil e falei com tanto poder de convencimento, com tanta habilidade, que ele falou assim, não, você está contratado. E aí eu passei, naquela semana, entrei, as Torres Gêmeas caíram, foi uma coincidência, marcou muito. E assim que eu entrei, eu já peguei o telefone e liguei para outro Renato, que era o Renato do outro banco, né? Aparece muito Renato na minha vida. E falei, Renato, cara, tô com um monte de boleto aqui para emitir aqui na Bugatti Brasil. Como é que eu emito isso? Como é que eu faço? Não, você vai entrar no sistema. Aí liguei pro Valdomiro, que era o contador. Valdomiro, um grande abraço, grande contador. Valdomiro, como é que eu faço para emitir essa nota fiscal? Eu não sabia fazer um ó com a bunda na areia. Foi se virar. E fui me virar. Então, primeiro eu me vendi, depois fui correr atrás de habilidades técnicas que eu não tinha. Eu tinha muitas, mas faltava algumas que aquela empresa precisava. Graças a Deus eu corri atrás, fiquei lá 4 anos e saí porque eu fiz uma migração da área financeira para a área comercial, da área comercial para a área de treinamentos e desenvolvimento humano e aqui estou eu. Show de bola. E, Edgar, é tão interessante essa questão aí da comunicação e sobre colocar as palavras, quando você falou assim, meu pai tinha um bar, e aí você falou assim, não vou falar isso, meu pai tinha um boteco, não, meu pai tinha um estabelecimento comercial. Olha só como dá uma diferença na comunicação, palavras bobas que você troca por uma por outra, que fica totalmente, impressiona quem está ouvindo a gente. E é isso, quando você falou isso, você falou assim, olha só a diferença de se comunicar, assertivamente. Isso. É isso, gente. É você ter a comunicação assertiva. E olha só o que ele falou. Às vezes, assim, tem contadores que estão começando e ele não tem aquela ainda habilidade técnica, porque faculdade é diferente do dia a dia, a gente sabe disso, né, Edgar? Então, não tem aquela habilidade técnica, mas se joga, vai correr aprender, né? Corre para aprender e começa a fazer, porque senão, filho, você vai ficar para trás e o tempo tá voando. Edgar, qual que é a tua visão para 2023 em relação à comunicação, em relação a toda essa, ao mundo da internet, vendas? Qual que é a tua previsão do que você viu esses últimos anos? Qual que é o teu pensamento sobre isso? A gente acabou de sair de uma Copa em que teve um fato muito interessante que foi a exposição dos jogos de futebol pela primeira vez no YouTube, com o patrocínio da FIFA para um influencer brasileiro, o Casimiro Cazé. E a gente viu ali 7, 8 milhões de pessoas acompanhando a narração dos jogos de futebol pela TV Cazé. É claro que o contador não vai ser um Cazé, mas ele tem que entender que ele já é um influencer. Sim. E o que eu vejo para 2023? Não apenas em função desse movimento dos grandes influencers que vão despontar, que realmente são esses outliers, essas pessoas fora da curva, que por serendipidade acabam conseguindo colocar uma comunicação cativante, entusiasmada, que gera empatia. E essas pessoas fazem o que o Cazé estão fazendo, mas o empreendedor, o contador, o técnico de qualquer área
dentre as áreas contábeis, ele tem que entender que ele é o novo influencer. Em 2023, se ele não aprender a se posicionar nas redes sociais, se ele não aprender a produzir vídeo, se ele não aprender a escrever, se ele não aprender a se comunicar numa reunião de negócios, se ele continuar recusando convites para podcasts, para palestras, para mentorias, para uma série de oportunidades que exijam dele essa habilidade de comunicação, ele vai ser mais um na multidão, ele não vai ser visto, não vai ter nenhum holofote na direção dele, e por mais que ele diga assim, não, mas eu não tenho esse preciosismo. Amigo, não é uma questão de preciosismo, é uma questão de sobrevivência. Ainda mais pelo contexto socioeconômico que nós provavelmente vamos enfrentar. Ou você desenvolve novas habilidades e obtém resultados diferentes, ou você vai obter resultados piores do que os de 2022, se você não aprender essa habilidade. Ouviu o especialista, né, gente? Ele é especialista em comunicação oratória. E ele já deu a real aqui para você. Ou você se posiciona, ou você vira o influenciador da tua empresa para conseguir se posicionar e viver uma realidade diferente, porque a gente sabe que esses anos aí na economia é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. E a gente vai precisar criar várias habilidades, né? E comunicação é uma habilidade lucrativa. Muito. É isso, muito. Eu acho que uma das principais, né, Edgar? Então, gente, é isso. E a gente tem aqui mais uma vez falando o Edgar, que é especialista em comunicação oratória, ajudou já mais de 40 mil alunos, no meio deles vários contadores, e você pode chamar ele, clica aqui no link aqui embaixo para conversar com ele, mesmo vai te atender, vai bater um papo contigo. E agora em janeiro a gente está lançando uma turma aí muito bacana, onde a gente vai conseguir reunir pelo menos aí no mínimo aí uns 30 contadores para fazer esse trabalho com os contadores de comunicação, de posicionamento. Fala rapidamente os pilares dessa mentoria, Edgar, que em parceria com a DPG a gente está lançando aí para o mercado contábil. Sim, a gente vai trabalhar os aspectos, como eu falei, da construção de conteúdo, de como você pode construir conteúdos para vídeos, para palestras, para lives. E a gente vai trabalhar aspectos não verbais, como a linguagem corporal, a expressividade vocal, que somada ao conteúdo vai fazer diferença. E, óbvio, técnicas de apresentação que são usadas o tempo todo no mercado corporativo, além de recursos, boas práticas e técnicas para o audiovisual. Uma vez que o contador, hoje, como eu falei, é um influencer digital e ele precisa se posicionar on e offline. Então, a gente vai trabalhar vários aspectos nessa mentoria para desenvolver uma habilidade que é uma habilidade que já deveria ter sido ensinada na faculdade, não foi, e agora a gente precisa correr atrás disso mais do que nunca. Com certeza. E aí, gente, por que o Edgar virou um parceiraço nosso aqui? Porque é o seguinte, a gente ajuda o contador a escrever conteúdo para o blog, a escrever conteúdo para as redes sociais, a gente modela a linguagem dele e tal, só que a gente, como agência, não consegue fazer a gravação por ele. A gente não consegue aparecer no stories dele, a gente não consegue fazer vídeo. A gente aqui tem até os roteiros para ele estudar e colocar. E aí ele chega aqui, nessa necessidade, a gente começa a fazer o trabalho, só que ele não entrega os vídeos para nós, não entrega, passa um ano, tá lá, eles estão com todos os roteiros na mão e não consegue. E eu falei assim, não, a gente precisa resolver isso de uma vez por todas, então, por todas, né? Então, o problema é se posicionar, é aprender, por mais que o meu time chegue, dê uma dica aqui, ó, coloca a câmera assim, faz assim, assim, assado, precisa de desenvolvimento. E aí, gente, por isso que a gente fechou essa parceria com o Edgar, e eu tenho certeza absoluta que vai ser, assim, esse ano de 2023 vai ser muito bacana, e tá na hora de você desabrochar, fazer as coisas acontecerem. Vai ter um link aqui embaixo, se inscreve, a gente ainda tá definindo as datas, mas em janeiro a gente lança essa primeira turma, vem aprender. Ele já tem vários cases de sucesso e eu tenho certeza absoluta que você vai se desenvolver e vai conseguir sair de mais um da multidão. Você precisa ser influencer dentro do teu meio. Ah, Marta, as pessoas perguntam, mas já não tem muita gente produzindo conteúdo? Gente, bobeira. Tem muita gente produzindo conteúdo, só que sempre tem alguém para ouvir você. Hoje eu acredito muito nos micros influenciadores. Isso mesmo. Vai ter os grandões, normal, mas tem os micros. Vou dar um exemplo aqui mais uma vez da Lienai. Ela tem 500 seguidores no YouTube. O que gera de pessoas, de negócios, 500 seguidores no YouTube, tá? O que gera de negócio para ela interessante, até 600, até a equipe me corrigiu aqui, 600 seguidores. Tem gerado para ela palestras, tem gerado para ela vários clientes e até gerou para ela um podcast internacional. Olha só que interessante. Do YouTube, fazendo vídeo, se posicionando, se comunicando. É isso. Edgar, obrigada.
Deixa um recado final aí para os contadores, tá? Obrigada pela sua participação e deixa seu recado final. Bora lá. E, inclusive, falando sobre isso, é importante lembrar que o Instagram está mudando. E o estático vai morrer. É verdade. Esse postzinho, carrosselzinho, isso aí, o engajamento só está caindo. Demais. E a onda agora já foi, né? Há 5 anos a gente já falava sobre isso. Vídeos que atuem, que trabalhem no microtédio. Porque eu quero aprender muito em pouco tempo. Por isso, o formato de vídeos de 1 minuto, Reels de 1 minuto e meio, eles são formatos sucesso. Porque eu entrego muito conteúdo relevante em pouco tempo. E esse é o propósito da comunicação. Que a gente faça mais com menos, otimize o tempo daquele que está nos assistindo e, claro, otimize resultados. Para você que quer desenvolver essa habilidade, deixo aqui os meus contatos, vai ser um prazer ajudá-lo também. Marta, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pelo convite, é um prazer. 2023 promete, a DPG quase vai ser a minha segunda casa agora, de tanta coisa que a gente vai fazer juntos aqui. Com certeza. Sucesso para vocês, forte abraço. Obrigada, Edgar. Você estava falando sobre essa questão dos vídeos, né? Que tal documento, gente? Olha só, um documento só de vídeos de 1 minuto. Uau. Ensinando, ó. Olha só, quantos eu tenho que gravar hoje, ó. Tá vendo? Ó? Nossa. Tem todo um roteiro de vídeos de minutos, temas pra gente gravar. É isso que ele disse, gente. Se você quer ter sucesso, vai por esse caminho. Segue o Edgar, segue aqui a DPG e vem pra nossa mentoria, a mentoria que ele vai aí acompanhar vocês. E eu tenho certeza que você vai desabrochar. Gente, mais uma vez, obrigada pela audiência, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.